Bom, se você está vendo esse vídeo, é porque você fez uma reserva do nosso programa exclusivo de comportamento canino. Eu sou o Martim, sou coordenador e cofundador do Cão Carioca e vou te explicar alguns pontos muito importantes para que você possa fazer o maior aproveitamento e tirar o máximo de valor do investimento que você está fazendo no nosso programa de comportamento canino. Então tem vários pontos que você tem que observar nessa fase para que você possa fazer um programa de qualidade. O primeiro ponto que você tem que observar é que não vai ser fácil. Muitas vezes a gente contrata um serviço acreditando que o profissional por si só vai resolver o problema. E de fato, quando o assunto é educação ou de uma criança ou educação de um cão, acaba que depende muito também de nós que somos os pais, seja de um cão ou de uma criança. Então nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma mais breve possível os itens que você não pode negligenciar, que você vai ter que observar com muito cuidado e ter atenção ao longo das suas 4 a 6 semanas de trabalho de comportamento canino. Importante que você observe que você está contratando um serviço e uma metodologia, e que essa metodologia tem algumas regras que precisam ser respeitadas para que você consiga chegar no resultado final. Ignorar ou negligenciar alguma dessas regras ou algum desses parâmetros vai afetar a qualidade do seu serviço, além de te dar uma insatisfação natural em relação ao que você está contratando. Vamos mencionar item a item quais são os itens chaves que você não pode esquecer em nenhuma fase do programa. Então o item número 1 é o item da durabilidade do programa. O nosso programa é de 4 a 6 semanas, sendo que 4 é o período mínimo, ou seja, contratualmente e metodologicamente, você não vai poder cancelar o programa antes de bater suas 4 semanas. Por que são 4 semanas? 4 semanas é o período mínimo para um cliente se engajar com o programa e é o período mínimo para um cão compreender o que nós estamos tentando transmitir para ele. Nós, humanos, e eles, cães, não compreendem algumas informações em uma velocidade tão rápida. Precisa ser de um período de adaptação. E 4 semanas é o período mínimo. Por isso que o nosso programa é de 4 até 6 semanas e é o especialista que determina a durabilidade do programa. Se ele vai finalizar com 4, que é o mínimo, 5 o intermediário ou 6, que é o máximo. O ponto número 2 é o treinamento com o seu cão. Diariamente, você vai ter que realizar o treinamento que o especialista te deixar na sua ficha de controle presencial. Você vai ver acima nos documentos do programa que um dos documentos do programa é a sua ficha de controle presencial. Nessa ficha, o especialista deixa o seu trabalho de casa, que deve ser feito diariamente. Mesmo que você tenha 10, 20, 30 minutos, ou que você tenha 2 a 3 horas, no tempo que você tiver, você vai ter que fazer esse trabalho, gravar esse trabalho num vídeo, para guardar isso como comprovação de que o trabalho foi executado. Esse é um item obrigatório do contrato que todos os clientes devem fazer para conseguir alcançar seu resultado, treinamento diário. Ponto número 3 é a reorganização da sua rotina. Quando você contrata um serviço de comportamento canino, possivelmente você adquiriu um cão novo ou você já tem um cão que está causando alguma dificuldade na sua vida. O cão pode ser um cão de resgate, pode ser um cão que você adquiriu de um canil, que você pegou de um amigo, mas provavelmente você já está enfrentando alguma dificuldade com o seu cão. Uma agressividade, uma fobia, uma reatividade, um xixi cocó fora do lugar. Então o cão está sinalizando para você que ele precisa de um pouco mais da sua atenção. Então algumas rotinas suas vão ter que ser alteradas. Você vai ter que dedicar mais tempo para o seu cão, ou caso você não possa, contratar um profissional para fazer isso no seu lugar. Então esse é um ponto essencial. Nosso ponto número 3 é: você vai ter que organizar suas rotinas se você quiser adquirir um resultado com esse programa. O ponto número 4 do programa é você compreender a diferença entre uma punição e uma limitação. Por exemplo, um exemplo muito prático na época dos nossos pais e dos nossos avós era o famoso jornal no focinho do cão. Bater com o jornal no focinho de um cão é uma punição. O cão compreende aquilo como uma punição. Além de causar um incômodo e uma dor para o cão, muitas vezes não gera resultado nenhum. O cão não compreende aquela informação claramente e aquilo acaba gerando um efeito mais negativo do que um efeito positivo. Então a limitação pode ser tanto uma questão física, uma questão material, como uma questão virtual. Quando você para na frente do seu cão e você estabelece uma postura onde o seu cão entende que ele não pode ultrapassar aquela área, muitas vezes o cão nem vai se aproximar até você, ele vai automaticamente compreender que existe uma cerca virtual, que você estabelecendo que daquele ponto em diante ele não pode ultrapassar. Então o especialista vai te explicar essas limitações.
Algumas limitações podem se confundir com punições e cabe a conversa com o especialista para compreender quais limitações a gente pode utilizar e quais limitações não podem ser utilizadas. O item número 5 é o calendário contínuo ou a continuidade do programa. Você vai reparar no seu contrato que, caso você avise com menos de 72 horas sobre um reagendamento, aquela visita é considerada como feita e você perde aquele dia. Então, para você chegar no final do seu programa, você vai ter que pagar uma semana adicional. Isso é feito dessa forma para que os clientes tenham uma continuidade no seu programa. Muitas vezes nós nos sentimos tentados a cancelar uma visita quando ela está chegando. Até porque é uma coisa difícil de fazer, é um trabalho dificultoso. Requer tempo, requer dedicação, requer que nossa cabeça esteja direcionada para isso. É importante que você faça o esforço máximo para que você ajuste a sua agenda para ter uma continuidade. Que você vai agendar com o seu especialista um dia certo e uma hora certa já na primeira visita e que caso você tenha que reagendar, você vai avisar o especialista com 72 horas de antecedência em relação à data pré-agendada para a visita. Isso vai permitir não apenas uma adequação das agendas das duas partes, mas principalmente que a metodologia possa ser contínua, o que é importante. Grandes intervalos de tempo causam interrupção na metodologia e afetam o trabalho e o serviço que você está recebendo. Para finalizar, é importante que você leia o seu contrato em detalhes na primeira visita, na presença do especialista, e que você esclareça todas as dúvidas que você tem em relação ao programa. Uma vez o contrato assinado e uma vez você começando na primeira visita, você se compromete com o seu cão, com o especialista e com a Rede Cão Carioca, aí até o final do programa, respeitando as regras e a metodologia do programa. O Cão Carioca te deseja um bom programa e gostaríamos que você soubesse que a central está à disposição para qualquer dúvida que você tiver durante o programa. Não deixe de treinar, não deixe de participar ativamente e fique certo que seguindo as instruções, ao final do período você vai atingir o seu resultado.